siga tendo ela como base ao longo da conversa. Agora acho que o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é a gente fazer uma reflexão sobre a centralidade dos movimentos populares nos processos de conquista de direitos sociais no Brasil. Na América Latina como um todo, mas a gente vai falar mais especificamente do nosso contexto. Essa centralidade, ela surge, começa, né, nos anos 70 e 80, a partir das lutas contra a ditadura militar, né, e também com a redemocratização. São lutas e movimentos que começam com força naquele contexto, desembocam na luta da Constituinte, na formulação da Constituição Federal de 88, né, a chamada Constituição Cidadã, não à toa, justamente porque esses movimentos tiveram um papel ativo na formulação de leis nessa Constituição que nos rege até hoje. Primeiro, vou destacar 3 grupos de movimentos, né? O primeiro, o movimento sindical, né? As lutas das trabalhadoras e trabalhadores, desde o seu exemplo mais forte, que é os sindicatos metalúrgicos no ABC aqui em São Paulo, mas um conjunto de sindicatos que vinham se articulando para renovar o sindicalismo brasileiro, né? Por pautas mais, digamos assim, aguerridas do movimento sindical. Esse é um campo. O segundo campo são os movimentos de moradia, que no nosso caso aqui em São Paulo, eu vou falar muito de São Paulo, mas porque são os movimentos populares e sociais com os quais eu tenho mais contato. Acho que vai ser muito legal se a gente depois puder ampliar, vocês trazendo a realidade de Minas, né, para a gente fazer esse diálogo. Então, os movimentos de moradia que surgem naquele período e são fortes até hoje, os movimentos de saúde, que foram os responsáveis pela formulação do SUS, né? Nós não teríamos o Sistema Único de Saúde sem os movimentos de saúde daquele período. E somados a eles, movimentos por creches e por educação pública, né? Então, é um conjunto de movimentos sociais, populares do campo urbano, né? Movimentos urbanos. Em paralelo, esse é o que eu chamaria de primeiro campo. O segundo são as ligas camponesas, né? Que aí temos trabalhadores rurais aqui, acho que é importantíssimo que vocês tragam essa reflexão também. As ligas camponesas, que nos anos 50 e 60 vão dar origem depois ao que hoje a gente conhece como o maior movimento social no Brasil, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Né, que junto com a CPT, com outros grupos do campo, lutam por reforma agrária e contra a violência no campo. Né? Nós seguimos com um contexto de extrema violência. O MST tem muita força em vários lugares do país, mas em especial nos estados do Sul, Goiás, Nordeste, né, embora esteja no país todo. E somados aos movimentos do campo, nós temos outro grupo importantíssimo, que vai ter um surgimento muito anterior, historicamente, mas como movimento organizado um pouco depois, que são os povos indígenas, né? Grupos que se articulam, tanto os movimentos do campo quanto os povos indígenas, no contexto de maior violência no nosso país, que é a violência no campo e contra os povos originários. Dos povos indígenas, eu vou retomar um pouco a articulação deles a partir dos anos 2000, porque eles passam a ter articulações nacionais de diversos povos, mas eu queria destacar que se a gente tem os movimentos urbanos, os movimentos camponeses, né, em especial MST, com o surgimento nos anos 80, como grandes movimentos por pautas sociais, né, os direitos sociais em sua abrangência geral, digamos assim, reforma agrária, saúde, educação, moradia, nós temos também nos anos 70 e 80 dois movimentos muito fortes, né, que ressurgem, a gente diz, nos anos 70 e 80, porque eles tiveram uma força muito grande no século XIX, que são o movimento de mulheres e o movimento negro, né? Os dois movimentos, tanto o movimento de mulheres quanto o movimento negro, que hoje a gente chamaria de pautas identitárias, é uma discussão que eu um pouco discordo, porque desde o início as mulheres e os movimentos negros tiveram a pauta de direitos sociais gerais, educação, saúde, enfim, moradia.
são inclusive os principais atores e atrizes, digamos assim, desses movimentos até hoje, mas as pautas específicas de mulheres da população negra por igualdade de direitos e no enfrentamento da violência racial e da violência de gênero, além das pautas gerais que os outros movimentos já traziam. Então, esse é um pouco o panorama que todos conhecemos, mas que é importante resgatar. E nos anos 90, a gente vai ter o surgimento de dois outros movimentos importantes. O primeiro é o movimento dos direitos das crianças e adolescentes, né, que tem uma conquista fundamental com o ECA, em 1990, e num outro plano, com outro percurso, o movimento LGBT, né, denunciando a violência e os preconceitos contra a população LGBT. Nunca é demais lembrar que o Brasil segue como o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Então, se a gente tem um país extremamente violento no campo, violento com as mulheres, violento com a população negra, é também, e especialmente os povos indígenas, é também um país muito violento com a população LGBT. Finalizando esse panorama um pouco de retomada histórica, nos anos 2000 a gente vai começar a ter as grandes articulações nacionais de povos indígenas. Se os povos indígenas têm uma tradição secular de lutas, né, aliás, muitos séculos, e são a base de todos nós em alguma medida, a partir dos anos 2000 eles passam a se articular, as 300 etnias do Brasil, em duas grandes articulações, a APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que até hoje faz o acampamento Terra Livre todos os anos, no encontro das muitas etnias indígenas, e a ANMIGA, que é a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, é uma articulação específica das mulheres indígenas, assim como outros grupos têm articulações de movimentos específicos de mulheres, se somam em diversos momentos, mas trazem suas pautas específicas, até porque o machismo, infelizmente, é uma realidade em muitos contextos, também no mundo indígena, né? Os grupos, essas grandes articulações de povos indígenas, elas também têm sua origem no contexto dos anos 80, né? Vamos lembrar a luta pela demarcação das terras indígenas na Constituinte, na Constituição Federal de 88. Lembrar também que se o cacique Raoni, né, era a liderança mais expressiva naquele período, já estavam lá grandes lideranças que até hoje são fundamentais, né? O Davi Copenaua, que é uma liderança Yanomami, o Ailton Krenak, a Eva Potiguara, um conjunto de lideranças indígenas que atuam fortemente nos movimentos indígenas até hoje. Nos anos 60 e 70, para finalizar esse histórico, nós temos as ONGs e os movimentos ambientalistas, né, que também têm sua origem naquele período, como em outros lugares do mundo, mas no Brasil com uma força especial de lideranças como Chico Mendes e tantos outros, né, e outras que tombaram pela violência dos latifundiários e dos políticos ligados aos grandes interesses da terra no Brasil. Eu queria trazer esse histórico como nosso primeiro ponto de reflexão, né, porque essa é a nossa base de luta social no Brasil e que é muito forte, nós temos uma sociedade civil muito forte em função desses movimentos populares. É com esses movimentos que a gente conquistou a maior parte dos nossos direitos sociais, as políticas públicas que nós temos hoje, então é sempre bom voltar para esse contexto histórico recente. O segundo ponto de reflexão que eu queria trazer é que esse conjunto de movimentos populares que expressa, né, a força da nossa sociedade civil, essa força permanece. Ainda que tenha inflexões em alguns períodos, eu discordo da análise de que os movimentos populares estariam fragilizados ou menores no Brasil. Isso não é verdade. Eu acho que tem análises sociológicas, enfim, não vamos aprofundar agora, mas eu queria lembrar alguns momentos recentes que a gente teve que mostram essa força. Né? Em contextos muito graves, como a gente viveu politicamente no último período, primeiro o golpe contra a Dilma, né? A eleição do genocida. Vocês me desculpem, mas com relação ao Bolsonaro eu não consigo ter palavras muito comedidas. E a gente está aberto ao diálogo para isso.
o enfrentamento da pandemia, enfim, uma série de contextos muito graves que a gente enfrentou nos últimos anos, os movimentos populares seguiram lutando, né, com força, pressionando o poder público e tentando evitar graves retrocessos, às vezes com maior sucesso, né? Um dos nossos sucessos, a gente pode dizer isso sem maiores dúvidas, foi a reeleição do Lula em 2022, depois de um contexto gravíssimo como a gente teve na pandemia, né? Às vezes não tanto sucesso, né? A gente, por exemplo, não conseguiu impedir as reformas trabalhistas e da Previdência em 2017, por exemplo, né? Nós nos articulamos, os movimentos sindicais, diversos grupos e categorias profissionais e movimentos populares lutaram contra essas reformas. A gente conseguiu alguns avanços, mas não barrar as reformas como era nosso objetivo. Então, há avanços, há retrocessos, mas os movimentos continuam sendo muito fortes no país, né? Por outro exemplo que eu queria dar, bastante concreto, acho que para todas e todos nós, porque diz respeito à vida das pessoas nas nossas famílias e amigos, né, no contexto da pandemia. Durante a pandemia, no desgoverno Bolsonaro, fomos nós, nesses movimentos sociais e nas pastorais da igreja, eu vou falar um pouco sobre o contexto da igreja daqui a pouco. Nesses movimentos é que a gente lutou em grandes campanhas de pressão, por exemplo, pela vacina, né, contra a Covid-19, acho que todo mundo se lembra, a luta que foi conseguir a vacina, então foram grandes campanhas de pressão, grandes articulações, e por outro lado, um outro exemplo prático que acho que é bom recuperar, no início da pandemia, por renda básica emergencial, né, então foi um conjunto de movimentos e articulação de organizações que deu origem ao auxílio emergencial, né, que foi decisivo. Isso foi logo no início da pandemia, acho que quem não se lembra é bom a gente lembrar, e foi logo no início para evitar uma tragédia social maior quando a gente teve os fechamentos todos, né. O Bolsonaro, como todos devem se lembrar, foi contra, né, no início, ele só voltou atrás porque o Congresso, talvez uma dos poucas vezes na nossa história recente, aprovou por unanimidade a renda básica emergencial, que depois foi chamada de auxílio emergencial. Só para a gente não perder a memória também, ele em seguida, Bolsonaro, no seu mau caratismo habitual, depois disse que o projeto era dele, mas ele foi contra. Eu só queria retomar esses dois exemplos, porque são muito concretos de uma tragédia que a gente teve, a pandemia, né? Como esses movimentos foram centrais para a garantia da vida, né? Tanto com o auxílio emergencial quanto com a vacina. Por outro lado, num outro processo que se combina a esse, né, as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo são grandes frentes populares que reúnem as centrais sindicais, os movimentos de moradia, de saúde, os vários movimentos populares, e o MST, né, essas frentes, Brasil Popular e Povo Sem Medo, são grandes articulações que surgiram em 2015, né, 2014, 2015, para já naquele período fazer frente ao crescimento de grupos de extrema-direita e movimentos como o MBL, não sei se vocês se lembram, que começavam a propor impeachment da Dilma, já naquele período. Essas frentes, elas seguiram com um papel importante na articulação dos movimentos populares, nas manifestações massivas contra o Bolsonaro, né, desde maio de 2021, quando foi possível voltar a fazer manifestações de rua, e também, para dar um outro exemplo, foram os movimentos de mulheres que articularam as maiores manifestações de rua contra a eleição do Bolsonaro em 2018, ele não, né, não sei se vocês se lembram, a gente tomou os movimentos de mulheres das capitais do país inteiro, tentando evitar a eleição do Bolsonaro em setembro de 2018. São exemplos dessa força a qual eu me referia, né? Outros exemplos aí são bastante recentes, porque um foi semana passada e outro está sendo agora. Um é específico aqui de São Paulo, para quem não acompanhou, o governador Tarcísio, ou desgoverno Tarcísio, né? Em aliança com o prefeito Ricardo Nunes, aqui da cidade de São Paulo, eles começaram a promover ações muito violentas mesmo, de remoção
de ocupações de moradia, né? A favela do Moinho, eu não sei se vocês viram, que é aqui no centro da cidade de São Paulo, está num terreno federal há mais de 20 anos, e ainda assim forçaram a remoção da população que lá vive há tanto tempo. Esse movimento fez uma forte resistência, né, o movimento de moradia lá na favela do Moinho, e em apoio o conjunto dos movimentos de moradia da Grande São Paulo, articulados na campanha Despejo Zero. A campanha Despejo Zero é uma campanha grande que reúne movimentos de moradia urbanos, o MST e movimentos do campo contra o despejo desde a pandemia. Foi uma luta importante, inclusive, impedir despejos e desocupações durante a pandemia. Essa campanha seguiu, a Despejo Zero, e na semana passada, em 11 de junho, a gente fez, eu falo a gente porque, na verdade, os pastorais aqui apoiaram o que os movimentos de moradia vinham construindo. Um ato que reuniu mais de 10 mil pessoas, de diversas ocupações e favelas da região metropolitana. Então, foi uma articulação de base bastante importante, porque os vários grupos de ocupações e favelas de toda a região metropolitana se somaram, foram para um ato no centro, e com isso a prefeitura e o governo do estado tiveram que voltar atrás nas remoções e despejos que eles vinham fazendo. Então, esse é um exemplo muito recente dessa força que acho que é importante a gente resgatar. O segundo exemplo é o plebiscito popular, que está acontecendo, eu não sei se vocês acompanharam ou estão acompanhando, mas o plebiscito popular contra a jornada 6x1, pela taxação das grandes fortunas e por isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, né? Essa é uma luta que começou durante a pandemia e com força depois, de jovens trabalhadores que se articulam no VAT, que é Vida Além do Trabalho, é um movimento urbano, né, de jovens que reivindicam o fim da jornada 6x1, que é uma aberração, que a gente ainda tem em muitos contextos aqui nas grandes cidades, em que as pessoas trabalham suas jornadas de 6 dias constantes, com uma folga semanal apenas, e, em geral, trabalhos muito precários, né, no campo dos serviços, mas trabalhos bastante precários. Esse VAT, né, o Movimento de Vida Além do Trabalho, fez grandes manifestações de rua no fim de 2024. Esse movimento cresceu, ganhou apoio das centrais sindicais e da Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, e os partidos de esquerda, diversos coletivos se uniram, e esse plebiscito está em discussão, né, para votação de julho a setembro. A ideia é envolver o país todo mesmo, né? As pastorais sociais, o Jubileu Sul, a Comissão pela Ação Sócio-Transformadora da CNBB, se somam e participam também do plebiscito popular. Depois, na hora da roda, assim, a gente pode falar um pouco mais disso, ver se vocês têm interesse em participar. Ou já estão participando, talvez eu não sei, não saiba, né? E, por fim, o último ponto que eu queria trazer para a nossa reflexão é a importância da gente fortalecer as articulações entre os movimentos populares, que seguem forte, e as pastorais sociais, os grupos da igreja. Se no início, né, dos movimentos populares, na nossa história recente, anos 70 e 80, todas e todos nós aqui sabemos o papel central que as SEBs tiveram para a reunião desses movimentos, porque quem participava das SEBs, né, dos círculos bíblicos, dos clubes de mães naquele período, é quem também lutava por saneamento básico, iluminação, nas recentes ocupações por moradia, no nosso contexto aqui na Grande São Paulo, em diversos lugares do país, né? Por creches, por escolas, por postos de saúde, enfim, construindo os grandes movimentos populares urbanos. Então, eu estava muito junto, né? As pessoas que participavam das SEBs, das pastorais sociais, dos círculos bíblicos, dos clubes de mães, enfim, eram as mesmas que estavam nesses movimentos. Infelizmente, por vários motivos que a gente depois pode discutir, a gente teve um contexto em que na igreja isso, infelizmente, perdeu força e amplitude, né? Não desapareceu, é claro. A gente segue com a SEB, segue tendo intereclesial, seguimos tendo as pastorais sociais, os círculos bíblicos, muitos de vocês participam de grupos de reflexão,
Só que é uma força, eu diria, mais diluída, né? Nós seguimos nas pastorais sociais, a gente, por exemplo, né, falando do nosso contexto, surgiram os movimentos, as escolas e as pastorais de fé e política, mas eu queria reforçar, esse é o ponto que eu trago para reflexão, é como a nossa principal missão, né, uma delas, talvez, uma delas, seja fortalecer os movimentos populares, né? Como é que a gente constrói lutas por direitos sociais no Brasil tem que ser com os movimentos populares. Então, se não tem mais uma união tão profunda quando a gente tinha nos anos 80, esses movimentos seguiram com força e nós podemos nos somar, né? E é por saber dessa força, né, aqui em toda a América Latina, que o Papa Francisco promoveu os encontros mundiais de movimentos populares, né? Vamos lembrar do nosso querido Papa Francisco, ele trouxe com uma imensa sabedoria a bandeira dos 3 T's, né? Que embora pareça muito clara para nós, a igreja não discutia isso tão fortemente quando ele trouxe, né? A terra, teto e trabalho, os 3 T's que são a base da luta popular no Brasil e na América Latina. Ele chamou as lideranças dos movimentos populares de poetas sociais, né? Como o Mariano lembrou tão bem na chamada desse encontro, e ele nos chamou com força e com intensidade que o futuro está em nossas mãos, né? Lembrando o papel de que essas mãos que estão unidas nos movimentos populares por terra, teto e trabalho é quem constrói o futuro, inclusive do ponto de vista ambiental, né? As lutas que vocês têm em Minas contra a grande mineração, né, em defesa do meio ambiente, a proteção da vida, esse futuro está nas nossas mãos, né? Tem uma outra provocação que o padre Júlio Lancelotti, aqui de São Paulo, né, da luta do povo de rua, traz sempre, né, nos lembrar por que nós falamos que Jesus está no meio de nós, Jesus está no meio, né, conosco, em nossas lutas coletivas, por vida em abundância para todos, para todas e todos. Eu agradeço pela participação e aí queria ouvir vocês um pouco, diálogo, né? O que vocês concordam, discordam, se tem questões, e também ouvir um pouco do contexto das lutas dos movimentos populares em Minas, se for possível. Obrigada. Samanta, obrigado aí, viu? Eu acho que assim, com clareza, com profundidade, também com um testemunho profético diante da nossa realidade socioeconômica, política, né? Muito obrigado aí. E aí, minha gente, agora seria interessante, assim, a gente repercutir, ou seja, a gente fazer esse diálogo, né, tanto em forma de pergunta, ou trazendo outros elementos, uma partilha, é o espaço nosso, tá bom? Eu só queria fazer, assim, um aceno, né, que o Papa Francisco chega a chamar os movimentos populares de poetas sociais. Eu acho que essa expressão não só é bonita, mas como que também eu acho que ela traz para nós assim uma alegria na luta, porque a gente tem hora que só pensa a luta como desafio, como coisa difícil, e o poeta é aquele que traduz a realidade de um modo talvez um pouco mais leve, mas sem perder a profundidade. Esses dias eu estava lendo alguma coisa do Pablo Neruda, de como que ele, no caso, traz assim os elementos da vida sofrida do povo, tá? Numa linguagem poética, mas também no testemunho profético. Então, eu acho que a gente precisa de, assim, de aprender dos poetas essa leitura mais profunda da realidade. E acredito que nós temos nas nossas comunidades muitas pessoas que, no meio do seu sofrimento, das suas dores, vão assim encontrando alegria para não desanimar diante das dificuldades. Tá? Então, assim, vamos fazer uma partilha disso aqui, né? Cada um de vocês que estão aqui tem uma história sofrida de lutas aqui, tudo. Eu acho assim que tem muita coisa bonita aí, tá bom? Então a gente abre esse espaço, tá? Você pode levantar a mão ou simplesmente abrir o microfone, um grupo nosso é pequeno, e você vai então falando e colaborando aí. E Samanta, desde já, muito obrigado, viu? Muito bom.
Ô, Samantha, eu achei interessante, sou Ana Adriana, de Ipanema. Eu achei interessante essa fala sua, quando você começou falando lá do movimento sindicais. Eu me lembro quando eu entrei no sindicato, a conquista que nós fizemos aqui para conquistar o sindicato, porque estava o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, estava nas mãos dos grandes, e a gente conseguiu fazer essa viravolta na época. E aí, quando você vem colocando sobre outros movimentos, o movimento negro também, você vem colocando sobre o movimento das mulheres, essas organizações, eu acho ela muito interessante. Inclusive, é uma delas que eu luto muito aqui no Ipanema, para a gente organizar, é do movimento negro. Mas eu não consegui muito sucesso até hoje, ainda não. Nós já temos um grupo que reúne, já tem umas 12 pessoas, mas eu penso que a gente precisava a cada dia está trazendo mais pessoas. Aí, uma coisa que eu fiquei triste quando eu fiquei sabendo aqui no Ipanema, foi que dentro de uma cidade onde tem 21 mil habitantes, apenas 150 mulheres negras são, como é que fala? São fizeram sua ficha no posto de saúde, apenas 150 só, não tem mais. Aí, a gente estava conversando, porque nós temos um outro grupo aqui também, e nesse grupo a gente queria pedir verbas para estar trabalhando a saúde da mulher negra. Mas como são poucas que são inscritas, não tem como você receber essa verba. Aí, eu gostaria de estar te perguntando, diante desse conhecimento que você tem, o que você orienta para que a gente possa estar trabalhando mais e estar trazendo essas mulheres para um grupo? Ana, te agradeço pela colocação. Bom, primeiro, dizer que a gente tem experiências do movimento de mulheres e do movimento de mulheres negras em específico que ajudam, porque elas começam com grupos pequenos, né? Historicamente, as mulheres e as mulheres negras foram se organizando em grupos, em coletivos pequenos, que foram se articulando numa rede maior e conquistando direitos, né? Até a gente ter a força que o movimento de mulheres, e em especial o movimento de mulheres negras, tem no Brasil no último período. Mas então, a formação de um grupo pequeno, né, que talvez você falou que vocês estão em 12, né, tentando articular um grupo de reflexão sobre as condições da população negra em geral. O movimento negro, eu não sei dos 12 quantas são mulheres, mas às vezes um coletivo pequeno tem uma força enorme, né? O padre Jaime é um padre que durante muito tempo, ele faleceu recentemente, atuou com força aqui na Zona Sul, foi um dos articuladores da Sociedade Santos Mártires, o Fórum em Defesa da Vida, que foram movimentos muito importantes na Zona Sul da cidade de São Paulo. Ele dizia isso, né? A gente às vezes esquece a força que os pequenos grupos têm. Então, esse incentivo para que mesmo em poucas vocês comecem, né, se ouvindo, fazendo reuniões, e pensando estratégias para atuação nos postos. O que talvez seja uma possibilidade, aí precisa ver o contexto específico em Ipanema, é se assistente social, enfermeira, alguém em algum dos postos, vocês tenham contato, talvez uma de vocês seja profissional de saúde, não sei dizer, que possa iniciar um processo de busca ativa dessas mulheres na comunidade, né? Porque aí, por exemplo, pode ser um projeto piloto numa OBS, num posto, começado por vocês, né? Como busca ativa por mulheres negras para que iniciem um atendimento de saúde no posto. Esse projeto, inclusive, eu não sei, poderia ser abraçado pela Pastoral da Saúde depois também, né? A Pastoral da Saúde ou outros grupos da igreja que vocês vejam possibilidade de diálogo, porque às vezes começa com o grupo de vocês, em diálogo com o posto de saúde, uma experiência que seria uma espécie de projeto piloto, a Pastoral de Saúde abraça e isso cresce, né?
até ser, de fato, uma política pública de saúde importante para a cidade, né? Esse dado que você trouxe é muito grave, né? Que as mulheres negras não vão ao posto, não têm atendimento. Então, essa é uma sugestão, não sei se vai por aí, né? Se a gente pode seguir conversando sobre isso também. Concordo com você, que nós poderemos continuar conversando. Uma das meninas que trabalha junto conosco, ela é agente de saúde. A gente sabe de comentário. Ótimo. E dentro desse grupo de 12, tem 5 homens, Tá. esse grupo de 12. Mas a gente já fez estudo, no ano passado nós marcamos mesmo estudos, tivemos momentos sentados, estudando o dia todo, sabe? E quando você colocou da Pastoral da Saúde, nós estamos tentando trabalhar juntos. Inclusive, comecei esse ano a fazer um curso de terapia interativa. Eu quero conhecer mais para me ajudar mais as minhas companheiras. É isso que eu penso. Não, ótimo, Ana. E no que eu puder ajudar e me somar, inclusive no contato com outros grupos de movimento de mulheres negras aqui em São Paulo, a gente se fala. Mariana, se você puder pôr a gente em contato, estou à disposição. Beleza. Então, depois eu entro em contato com o Mariano. Obrigado pela sua colaboração. Imagine, parabéns pela força e luta de vocês. Obrigada. Samantha, só para você ter uma notícia, a Ana Adriana ela foi candidata a prefeita da cidade no último pleito Desculpe, agora. Ana, desculpe. Torcendo para que você se eleja na próxima, então. Desculpe. Assim, numa situação muito difícil também, né, lá, mas assim, dá para ver assim, é gente assim de luta, de batalha, que Sim, também sim. tem a coragem de colocar o seu nome também assim à disposição, que a gente sabe também que isso é um desgaste humano, é um desgaste, né, psíquico, é um desgaste social, mas assim, a Ana, ela é batalhadora, vivendo um tempo difícil também, teve a perda da mãe, a perda da irmã, mas continua firme aí, tá? Então, eu sempre lembro para ela que a fé tem que ser maior do que os desafios, então, e ela está seguindo isso direitinho. Sim, gratidão pela oportunidade de te conhecer, Ana. Força e Obrigada. que você se eleja logo, porque precisamos de mulheres negras no governo nesse país. Samantha, não sei se tem para baixo dos outros também alguma pergunta. Se tiver, eu até posso deixar essa pergunta mais para o final, mas só coloco assim. Igual eu te falei, nós estamos tentando fazer com que a Escola de Fé e Política possa, de certa maneira, ser assim, essa que vai como que ajudando a tecer os fios das várias resistências, dos vários grupos já organizados, né? Então, ser uma forma assim, de nucleação dessas forças, de articulação. Você teria, com o seu trabalho dos movimentos populares, talvez assim, alguma dica de como é que a gente pode potencializar isso? Talvez experiências que já estão acontecendo em outros lugares, que poderiam nos ajudar. Lembrando que a gente tem assim, gente de comunidade, que está mais internamente na igreja, mas também a gente tem gente da agroecologia, tem gente, pequenos produtores, temos gente ligada a CPT, movimento contra a mineração, tem gente de sindicato, de associação, de partido político. Tem várias experiências importantes. Acho que, primeiro, manter e fortalecer a Escola de Fé e Política, né, Mariano? Só a existência das escolas de fé e política, das pastorais de fé e política, dos grupos de fé e política, já é um campo importante dentro da igreja e em diálogo com outros grupos. Mas tem algumas articulações. A gente tem um modelo, entre aspas, que não é modelo, mas que é o que aconteceu com vários lugares do país, que são os fóruns populares, né? Então, compor um fórum popular que reúne as várias articulações. Então, grupos de economia solidária, o MAN, né, que você se referiu, os movimentos maiores, mas também grupos locais. Os fóruns populares têm esse caráter, eles reúnem tanto grandes grupos e grandes movimentos, às vezes até com amplitude estadual ou quase nacional, e grupos locais, né? Então, construir um fórum popular é um caminho.
O outro importante, eu acho, é o que a gente já faz cotidianamente, mas que pode ser intensificado, é nos somar em lutas específicas, né, de pautas específicas. Então, se o movimento antimineração tem atos, tem manifestações organizadas, a gente ajudar a divulgação e ampliar a atuação nesse, e a participação nessas manifestações de rua, né, outras ações de pressão que o movimento antimineração, por exemplo, faça, em relação ao governo Zema, outros grupos. Então, tanto a gente construir fóruns populares, quanto nos somar as lutas que cada movimento já tem articulado, né? Porque a gente pode tanto ajudar com a divulgação e ampliar a participação, quanto ampliar a pressão política, né? O nosso campo de ação também é a pressão política. E às vezes, isso é uma coisa que eu fui aprendendo mais recentemente, a gente não sabe a força que a Igreja Católica tem, né? Então, em alguns momentos, o fato do movimento antimineração puxar uma pauta, né, e grupos da igreja irem junto, amplia muito o diálogo e a pressão sobre o poder público, porque é a Igreja Católica falando, né? Então, que a gente consiga ter esse nosso papel também de profetas nesse sentido, porque a gente tem que fortalecer as lutas sociais e os movimentos, em especial nos contextos graves, né? Em Minas, certamente a luta contra os grandes grupos mineradores é uma das pautas mais urgentes, né? Então, por isso que eu dei esse exemplo. Mas acho que é isso, é compor os fóruns populares e nos somar as ações que os movimentos já fazem. E, especificamente com os grupos de economia solidária, aí já tem experiências de comunidades mesmo, né, que participam de grupos de economia solidária, às vezes mulheres e grupos que estão produzindo seu artesanato, produzindo seus objetos para venda e construir redes de economia solidária com espaço e, inclusive, apoio do poder público. A gente voltou a ter uma Secretaria de Economia Solidária no governo federal, né, Mariana? Coisa que a gente tinha perdido com o Bolsonaro. Inclusive, o secretário de Economia Solidária é o Gilberto Carvalho, que participa do Movimento Nacional de Fé e Política, e que pode garantir financiamento, inclusive, para essas redes de economia solidária, né? Então, que a gente vá somando essas articulações. Não sei se eu respondi, se tem alguma coisa que você queria. Ah, não, ótimo. Não, eu gostei, porque igual, por exemplo, a gente até assim não tem visto falar, sobretudo assim mais no nosso meio, na zona da mata, assim, desse fórum. Acho que é uma coisa que a gente pode tentar articular, né? De fato, esse toque que você deu também da gente somar com outras redes, a gente já faz, mas a gente pode intensificar isso mais, né? E ampliar, né? Também com essas representações, como você se lembrou agora do Gilberto Carvalho, que até é conhecido nosso, tem pessoas mais próximas a ele também. Ótimo. Obrigado, Samantha. Muito obrigado. Imagina. Gente, a palavra está franca. Eu gostaria de fazer uma pergunta pelo seguinte, um pouco em nível nacional. Em 2002, elegemos Lula como presidente do Brasil. No entanto, o Congresso ele continua sendo um Congresso mais elevado aos poderosos patrões contra os trabalhadores. O que vamos fazer para mudar essa realidade? No entanto, eleger deputados e senadores ligados mais aos pobres. Milton, né? Isso. Ótima colocação, Milton. Primeiro, dizer que essa tem sido a pauta da maior parte dos partidos de esquerda e dos movimentos populares no último período. Se todos sabemos da importância de eleger parlamentares, né, isso fica mais forte nesse último período, porque a gente teve um crescimento no Congresso Nacional dos grupos de extrema-direita, né? Então, isso que você traz é fundamental. Quando a gente fala, né, nos grupos de fé e política, todo mundo que trabalha com formação política nos movimentos, nos partidos, nas associações, essa é uma pauta central, que a gente precisa eleger uma bancada progressista mais forte na próxima eleição, né? Tarefa já para o ano que vem, não é
tão longe não, né? Ano que vem a gente tem eleição, então se a gente tem que fortalecer a candidatura para a presidência e para os nossos governos do estado, e aí a gente é muito irmão, né? Porque vocês em Minas e a gente aqui em São Paulo estamos numa situação terrível em âmbito estadual, catastrófica quase. Mas além da luta estadual e federal para o executivo, a gente tem que eleger uma bancada melhor, né? É muito grave o que a gente viveu com o PL da devastação agora, né? Se a gente tivesse outro Senado, eles não iam conseguir aprovar um projeto de lei que acaba com a fiscalização ambiental no país, né? Eles aprovaram. Agora a gente está todo mundo lutando para tentar impedir que na volta para a Câmara dos Deputados o projeto não seja aprovado, ou pelo menos seja vetado, enfim, tem uma articulação, a Marina Silva completamente envolvida nisso e também sendo bombardeada, porque está envolvida, mas o PL da devastação é um exemplo mais forte do que você colocou, né? O Senado com partidos de extrema-direita com força é uma catástrofe. Então, o que a gente tem que trabalhar mais no ano que vem para reverter isso, né? Sem dúvida, é uma das nossas tarefas principais. Ótima colocação. Tranquilo, realmente, isso tem sido uma preocupação muito grande para nós, né? Eu acho que o Brasil ele foi entregue na mão dos poderosos, a democracia em si, mas a chave da democracia nunca foi virada em benefício dos trabalhadores, né? Então vamos continuar na luta, quem sabe a gente conseguimos mudar esse modo de pensar e agir, principalmente dos trabalhadores e dos pobres, né? Que nós somos a maioria, e aceitar ser dominado por meia dúzia de patrões, né? Então, muito obrigado pela sua resposta. Bom, minha gente, a palavra continua franca. Eu gostaria de colocar, Samantha, como o congresso que nós temos hoje, como algumas pessoas que têm um conhecimento maior, dizendo que esse talvez seja o pior de todos os congressos que nós já tivemos. Então, nós temos aí essa extrema-direita tendo um protagonismo muito grande, né? E a minha preocupação maior também, outra preocupação que eu tenho em relação ao Congresso e às eleições do ano que vem, é a questão do Senado, porque o Supremo teve um protagonismo muito importante, né, nos últimos tempos, principalmente depois do dia 8 de janeiro de 2023. E isso está incomodando bastante. E toda essa pressão em cima, né, do Supremo, é justamente porque ele está incomodando. E está incomodando gente muito grande. Então, parte, inclusive, eu acho, em minha opinião, quando eu assisto muito aqui a CNN e a UOL, e aí eu observo que a preocupação deles mesmos sendo muito delicados e muito interessados em divulgar tudo que é ruim no governo, dá uma impressão, dessa impressão, justamente porque não querem que a esquerda continue no poder. E o Supremo Tribunal Federal, por mais elogiado que seja pela imprensa, ele está incomodando bastante grupos, principalmente de empresários, eu acredito, envolvidos talvez no dia 8 de janeiro, e também com os parlamentares, né? Com os parlamentares do Congresso, principalmente na Câmara, né? E a blindagem lá está muito, muito forte. Então, aí, essa questão que foi levantada, né? É renovar o Congresso Nacional, principalmente a Câmara, e ter cuidado com o Senado, né? Porque ele pode, uma vez a extrema-direita ter maioria lá, e incomodar, né? E tirar todo esse protagonismo que o Supremo está tendo.
porque ele garantiu, realmente, ele garantiu a sobrevivência do Brasil na época da pandemia, né? E depois também da pandemia e depois da eleição do presidente Lula. Então, é preocupante mesmo. Você falou aí, muito importante sobre isso, renovar o Congresso Nacional. Né? Agora, perfeito ele não vai ser, ninguém é, mas, pelo menos, não ter essa maioria da extrema-direita por lá. E também o comodismo, né? Eu acho que o Congresso, muitos parlamentares ali, eles não estão interessados nem na direita, nem na extrema-direita, e simples continuam sendo em levar vantagem. Essa talvez seja até pior do que a outra. Então, a extrema-direita, pelo menos, tem um projeto meio esquisito de entender, não consigo entender, mas eles entendem. E aí, mas o comodismo lá, o pensamento egoísta, pensando só em si mesmo, em prevalecer lá, também é muito preocupante. Então, a gente tem realmente que mudar aquilo lá, trabalhar nesse sentido. É só essa questão que eu queria colocar para vocês. Fatinha, obrigada pelas tuas reflexões. Eu queria reforçar 2 pontos do que você colocou, né? Então, primeiro, a gente pensar no papel do Supremo e do Judiciário, né, na garantia da democracia. Não vamos esquecer que o Bolsonaro está em julgamento, né, pelo 8 de janeiro, o julgamento semana passada começou, aquela sessão que a gente precisa de muito estômago para conseguir assistir. Mas é importantíssimo lembrar o papel que o Judiciário tem na manutenção da democracia, assim como teve durante o próprio governo do Bolsonaro, impondo diversos limites. Então, reforçar a existência de 3 poderes é um pilar da democracia, não à toa, né? Se a gente tem um executivo problemático, como a gente teve com Bolsonaro, o judiciário e o legislativo têm que fazer um equilíbrio para garantir a vida da população, como você trouxe. Mas o que eu queria trazer aqui, destacar do que você falou, além do papel do judiciário, a gente segurar o apoio ao governo Lula, né? Então, de fato, há um projeto da extrema-direita e de grupos de interesse poderosos em detonar o governo, né? Em negar seus avanços. É claro que a gente tem críticas em algumas questões, em várias talvez, mas não é esse o momento, né? O momento é quase agora da gente fazer uma força de defesa do governo Lula, que está sendo muito atacado mesmo. O que eu tenho visto nas redes sociais, diversos grupos de gente mais do campo da militância digital que divulga tudo, né? Uma ação positiva que vai na contramão do que eles têm feito, que é de anunciar o tempo todo uma espécie de propaganda governista, né? A gente até fica um pouco incomodado, porque o nosso papel nos movimentos populares, nas pastorais sociais, não é fazer propaganda governista, mas dá para entender essa estratégia, né? Se tem um contrapeso muito grande, gente detonando o governo, militantes digitais têm que fazer o papel oposto, que é divulgar as ações do governo, os avanços nas várias áreas, né? Saúde tem avanços, direito das mulheres tem avanço, população negra, enfim, vários campos que têm avanço. Então, primeiro isso, fortalecer o governo Lula, né? Queria aproveitar da tua fala. Agora, eu queria também te dizer que, se a gente tem extrema-direita, né, com um projeto claro, que para nós, podemos falar claramente, a extrema-direita é contrária ao evangelho de Jesus Cristo. Não tem como, né? Extrema-direita significa reforçar privilégios, atacar a democracia, significa todos aqueles grupos violentos contra a população do campo, né, contra os ativistas de direitos humanos, contra povos indígenas, é o ódio, é a intolerância, isso é a extrema-direita que começou a se fortalecer a partir de 2015 no Brasil, que é gravíssimo, né, em outros contextos no mundo também. Mas, então, a extrema-direita é contrária ao evangelho. Nós precisamos fazer essa discussão com força,
Mas, por outro lado, queria reforçar isso que você traz na tua análise, que é enfrentar o centrão, né? O centrão, que é o fisiologismo na política, eles vão para onde convém, né? Então, o PSD, que hoje é um dos maiores partidos do país, do Kassab, né? Legado ruim aqui de São Paulo, né? A gente quase tem que pedir desculpas por isso. O PSD é um dos maiores partidos e é a força desse centrão. Esse PSD que elegeu o Tarcísio aqui, né? Esse PSD que agora o Lula está tentando puxar, fazer aproximações, porque eles têm a maior bancada. Então, isso que você traz também é importantíssimo. Como é que a gente enfrenta o centrão? A gente enfrenta o centrão acabando com o fisiologismo. Uma das questões são as emendas parlamentares, né? Acho que a gente não vai ter condições de aprofundar isso hoje, são muitos temas, mas a gente tem bilhões nas emendas parlamentares, e de novo foi um mérito do judiciário, né, do Dino denunciar isso, e com essas emendas parlamentares, esse grupo do Centrão se mantém no poder, porque aí usa o recurso público nas suas bases e vai se perpetuando. Então, esse fisiologismo a gente tem que denunciar nos grupos de fé e política, né? Além das nossas denúncias que a gente faz à corrupção, a lei da ficha limpa, enfrentar o fisiologismo dos partidos do Centrão. Obrigada. E aí, você está me ouvindo? Querendo fazer uma pergunta. Estamos ouvindo. Ô, Samantha, eu gostaria que você me explicasse, porque hoje eu já fui muito do PT, já fiz campanha para vários, muita coisa, mas hoje em dia eu não sou mais. Por quê? Gostaria que você me explicasse o porquê que eles fazem essas coligações desde aqui nos municípios, que todo mundo conhece, todo mundo, eles procuram fazer as coligações com as pessoas mais erradas que tem. E ainda persegue a gente porque a gente não concordou com eles. E a gente saiu do partido deles porque a gente já foi ameaçada, a gente já foi perseguida, a gente já fizeram, já abriram processo contra a gente, acusando a gente de roubo, sem a gente dever. Então, eu penso assim, que se um partido ele quer dar testemunho, então ele também não pode coligar com pessoas desse jeito. E eles coligam sabendo de tudo, e omite tudo ainda. Ainda pega, ainda fala, isso claramente nas igrejas, claramente nas lideranças, incentivando as pessoas a ficar com eles. É isso que eu não consigo entender, entendeu? E aí eu não engulo isso, por isso que eu saí fora e não pretendo voltar mais. Valdirene, primeiro te dizer que entendo e me solidarizo muito com a tua história, que é a história de muitos militantes do Partido dos Trabalhadores no país, né? A primeira coisa, assim, não desanime das lutas sociais. Você pode ter saído do Partido dos Trabalhadores, mas você continua sendo uma ativista, uma militante, né, que pode estar em movimentos sociais, estar nas pastorais da igreja, grupos de reflexão. O importante é não desanimar do conjunto das lutas sociais. Se o caminho para você e para muitas pessoas não é mais o Partido dos Trabalhadores, não abandonar as lutas sociais. Acho que esse é o primeiro te dar essa força, né, que você está nesse grupo, não é à toa, sem dúvida, tem seus lugares de atuação. Eu só queria te dar mais uma motivação nesse sentido. Segundo, que de fato a gente tem todos nós, todas, acho que aqui, muitas críticas a muitas coligações e formas de fazer política que o PT assumiu nos últimos tempos, né? E temos que fazer essa crítica. Acho que eu não milito no Partido dos Trabalhadores, não tenho militância partidária, tenho militância nos movimentos e na igreja, mas tenho muitos amigos que militam no Partido dos Trabalhadores e também no PSOL, que é o Partido Socialismo e Liberdade. Esses amigos e amigas, enfim, grupos, fazem críticas dentro do próprio PT, né? Eu acho que é importante não desvalorizar também quem seguiu no Partido dos Trabalhadores e segue fazendo críticas
ao fisiologismo, né, às coligações que muitas vezes são equivocadas, às vezes até mesmo a práticas de corrupção. Eu acho que a gente está discutindo isso aqui internamente. É claro que se você está frente a um grupo de extrema-direita, você não vai falar sobre isso assim, porque não, a gente tem que tomar muito cuidado com o momento que a gente vive. Com o crescimento da extrema-direita, também cresce um movimento de criminalização da esquerda, e, em especial, criminalização do PT, né, que segue com problemas, mas é o maior partido de esquerda no país e um dos maiores da América Latina. Tem uma história, uma origem, uma força que a gente não pode negar e que a gente tem que ajudar no nosso campo, a que se mantenha fiel à sua origem, né? Há grupos que, o Eduardo Suplicy, por exemplo, né? O Suplicy há muito tempo é uma espécie de bastião que diz, olha, o PT tem uma origem, tem uma história, não deve fugir disso. Ele faz falas constantes nesse sentido. Assim como ele, outras lideranças nacionais. Mas nós, lideranças locais, quem ainda está no Partido dos Trabalhadores ou quem está com louvor, acho que isso tem que ser reconhecido também, deve manter o espaço de crítica dentro do partido, né, para evitar problemas maiores. Eu só queria, em alguma medida, contribuir para a reflexão com você nesse sentido, mas o principal é não se desmotive, né, e segue firme pela boa política, né? A política que nós defendemos, acho que essa é uma das contribuições dos grupos Escolas de Fé e Política, é que para nós a gente segue defendendo a boa política, né? A política da participação social, a política da transparência, a política do controle das ações do poder público, a clareza de que são representantes e, portanto, não podem perder essa noção e a distância das suas bases de representação, e a denúncia da corrupção, das práticas de fisiologismo, né? Esse segue sendo o nosso papel e te reforçar nesse sentido. Então, essas coisas que eu te perguntei aí, isso aí está escandalizando muito a igreja. E eu fico triste com isso, porque eu vejo muito pessoa que está na igreja, fala comigo assim, eu não vou participar de encontro de igreja mais não, porque toda vez que eu vou lá, é o partido que eles indicam, que a maioria do pessoal que está na igreja, nos movimentos assim, que tem cargo de pastoral, e isso indica o Partido dos Trabalhadores. Só que, por causa dessas coisas que eu te falei, que cidade pequena todo mundo sabe, aí isso está escandalizando a igreja, entendeu? Então, eu acho que isso está atrapalhando, porque eu acho que eu acho que Deus, na Bíblia, ele nunca citou um nome de partido, ele sempre foi atrás dos governantes. Mas para quê? Para ser um agente de transformador lá dentro. Então, eu nunca mais, eu tenho coragem de indicar um partido político, nem igreja, nem nada, porque eu vejo que isso está escandalizando a igreja, porque o partido PT, infelizmente, depois que começou com esses monte de coligação deles aí, estão escandalizando mesmo verdadeiramente, sabe? Eu não sou contra quem é petista nem nada, porque ainda tem muitas pessoas com a cabeça boa, igual quando fundou o partido, pensando nas coisas boas. Mas, na minha cidade aqui, eu vou falar a verdade, não dá não, não tem como. Além de ser perseguidor, muito mais do que o partido que eu estou nele agora, que eu provo isso em qualquer lugar, e eles ainda atrapalham a gente a trabalhar e lutar por justiça ainda. Atrapalha muito, igual aquele vídeo que eu postei mesmo sobre o hospital do Inhapim. É a nossa realidade. Eu já tentei de tudo para tentar fazer reunião. Eles não fazem e não deixam fazer. Por quê? Porque a prefeita que eles apoiou trabalhava lá dentro. Valdirene, Então, obrigado aí da sua sabe? É muito contribuição. difícil trabalhar na política aqui no nosso E, Só Valdirene, isso nós que eu tenho que agradecemos também a sua contribuição e a gente continua firme nessa luta. Eu penso que é isso que a gente leu no finalzinho da leitura que abriu a nossa reunião hoje, ó, insistimos para que termine essa obra de generosidade que Deus já havia começado entre nós. Acho que tem muita coisa boa acontecendo também entre nós. É nessas coisas boas que tem que firmar. E, assim, né, como
a gente vai peneirar um feijão, então a gente tem que banar, porque aquilo que for sujeira vai para o chão. Aquilo que for palha, o vento leva. E volta para a peneira aquilo que é feijão. Então a gente vai acreditando nisso aí. Samantha, a gente gostaria até de continuar essa conversa, mas queremos agradecer muito a sua presença. Agradecer também a presença de cada um que esteve conosco essa noite, até quem chegou aí agora um pouquinho mais por último, como Hamilton. Seja bem-vindo aí, Hamilton. Mas, assim, até por uma questão um pouquinho pessoal, eu vou levar minha irmã agora na rodoviária, então eu vou ter que dar uma saidinha também. Então, Samantha, a gente agradece muito e a gente segue junto e queria avisar para o nosso grupo que nós temos a nossa próxima etapa da escola agora no meado de julho, nos dias 18, 19 e 20 de julho. Então, vamos nos animar entre nós, animar também os outros que estão aí meio parados, para a gente, assim, não deixar enfraquecer a nossa escola, não. Acredito que é um espaço de resistência, é um espaço de formação, é um espaço de articulação, e é uma forma da gente também estar potencializando aquilo que cada um já faz, mas fortalecendo essa rede, né, para que os movimentos sociais consigam, de fato, ter essa força de transformação aonde nós estamos. E aquilo que não está bom, a gente tentando. Né? Aquilo que depende de nós vamos fazendo, dando os passos para melhorar. Aquilo que não depende de nós, mas o que a gente pode fazer para cutucar aqueles que talvez estejam mais ligados, estejam mais presentes, ou estejam em outras instâncias que podem também fazer a diferença, tá? Então, Samantha, não sei se você teria alguma palavra assim mais conclusiva, tá? Mas a gente agradece muito e pede que Deus abençoe você, a sua luta, a sua família, e abra sempre os caminhos à sua frente. Estamos muito gratos pela sua presença nessa noite. Mariano, eu que agradeço a cada um de vocês. Queria também terminar só com essas palavras de incentivo, né, à Escola de Fé e Política, que vocês tenham uma bela caminhada e que nós sempre lembremos Papa Francisco dizendo que a transformação está nas nossas mãos, né? Então, que a gente permaneça junto e construindo essa luta dos movimentos sociais, das pastorais sociais no Brasil. E não sei se vocês fazem alguma oração para finalizar. Você quer puxar? Não, só ia propor uma Ave Maria, bastante simples. Podemos? Sim, podemos. Então, para finalizar, que Maria abençoe e fortaleça a luta de todas e todos nós e que vocês tenham um bom descanso também. Ave Maria, cheia de Maria, Ave graça, Maria, cheia de o graça, Senhor é o Senhor é convosco, convosco. bendita sois vós Bendita entre sois as vós mulheres, entre as mulheres. e bendito é o Bendito é o fruto fruto. do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Com Mãe de Maria, Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se der, vamos Obrigada, abrir, gente. nesse finalzinho, vamos abrir o vídeo só para a gente poder fazer um print na tela aqui, fazer uma pequena foto. eu não sei fazer. Como é que Não, abre? é só você abrir aí. Tem uma câmerazinha de vídeo desenhada, normalmente é do lado esquerdo. Vê se você consegue. Embaixo, geralmente aí embaixo, quando você clica na tela também aparece uma câmerazinha, né? Tem que clicar nela. Coloca o dedo aonde? Embaixo do lado esquerdo, Fatinha, dá uma olhada, você vê uma câmerazinha, é do lado do microfone, em geral. Vê se você achou. Pronto. Permissão para câmbio foi negada? Ai, ai. Tem, Ah, não deu certo, não. não, mas vai dar certo. Nós já tiramos uma aqui e vai dar certo aí. Então tá. O Senhor nos abençoe, Obrigada, nos gente. guarde, Boa nos mostre noite. esse rosto brilhante, nos conceda a sua paz e abençoe a todos nós e a família de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Pai Espírito do Santo. Filho, do Amém. Espírito Santo. Samantha, Amém. grande Obrigada, abraço, gente. muito obrigado, Obrigada. grande abraço Obrigada a todos, a minha gente. você. Valeu, boa noite. Valeu Boa aí, com noite. Deus. Abraço a Obrigado, todos. hein? Com Deus.
Que confusão.